Deus in adiutorium meum intender. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli, laudantes benedicunt Dominum. A arte de aproveitar as próprias faltas, segundo os ensinamentos de São Francisco de Sales. Por Joseph Tissot, editora Cultor de Livros, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, se é possível via Pix, Paypal, Apoia-se, Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos, os links estão todos no descritivo, há link também para a lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá comprar livros que chegarão até mim, como nos fez o Herbert. Muito obrigada, querido. Ele nos comprou este livro de presente. E também é possível tornar-se membro aqui do canal através do botão ou do link Seja Membro. As assinaturas são várias, então veja de acordo com a sua possibilidade, caso queira fazer parte do que acontece aqui, não é mesmo? Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Seguimos na segunda parte, capítulo 2. Aproveitemos as nossas faltas para amar a nossa pequenez. O conhecimento e a aceitação da nossa pequenez é uma grande graça. O grau mais alto da humildade, diz São Francisco de Sales, consiste não apenas em reconhecer de bom grado a miséria própria, mas em amá-la e comprazer-se nela. E isso não por falta de coragem e de generosidade, mas para exaltar a majestade divina e ter maior estima pelo próximo do que por nós mesmos. A humildade, diz também Santa Madalena de Pazzi, não é senão um contínuo reconhecimento do nosso nada e uma contínua alegria no meio de tudo o que nos provoca desprezo por nós mesmos. É a este alto grau que as nossas imperfeições podem e devem conduzir-nos. A luz que elas projetam sobre a nossa miséria não nos deve levar apenas a conhecê-las, mas também a amá-las. Todos nós, diz o nosso amável doutor, deveríamos ser capazes de não sermos surpreendidos de forma alguma com os nossos defeitos e com os dos outros. Isso porque sabemos que, se ficamos um tempo sem cair em faltas, não tardaremos em cair novamente e, inclusive, cometer faltas ainda maiores. Logo, se fará necessário que aproveitemos a abjeção que nos veio mais uma vez. Se fosse possível sermos tão agradáveis a Deus, sendo imperfeitos como sendo perfeitos, deveríamos desejar ser imperfeitos, para assim alimentarmos em nós a tão santa humildade. O conhecimento e a aceitação da nossa miséria, diz um ilustre autor, é uma das maiores misericórdias de Deus para conosco, pois isso nos faz tirar a salvação da perdição, assim como Ele sabe tirar a sua glória das nossas ofensas. A alma que sob essa luz se dispõe a reconhecer todo o lastro das suas misérias e se deixa sitiar pela humilhação das suas faltas, assim como Jó, que se via cercado pelas suas dores, acaba por comprazer-se na sua pequenez, porque desse modo pode honrar e exaltar a divina bondade. Encontra nessa realidade um tesouro que o enriquece. Mas isto está escondido aos olhos da maioria dos homens, que desconhecem semelhante felicidade. São pobres e têm na própria pobreza um tesouro, mas infelizmente não o possuem, porque não sabem procurá-lo nela. Sobre esse tesouro, assim diz uma eminente religiosa da Visitação:
As nossas faltas são uma grande parte do bordado que tecemos para a eternidade. O amor pela nossa pequenez que elas nos proporcionam constitui como que a talagarça desse bordado, que é preciso tecer com a trama necessária para que não se esburaque. Mas se ao invés de amar a fraqueza, nos irritarmos e nos perturbarmos, isso é obra que o demônio inspira. As nossas faltas nos são vantajosas. Os frutos que colhemos delas nos fazem agir e progredir. A vida é uma série de quedas, após as quais urge que nos levantemos e digamos: não farei mais isto. Este modo de agir ilumina, fortalece e encoraja. As faltas não prejudicam quando se reparam deste modo, porque pode-se reaver por humildade o que se perdeu por fraqueza. O amor verdadeiro à nossa pequenez. A verdade é que nós somos miseráveis e que, abstraindo os dons que de Deus recebemos, não temos senão o nada e o pecado. Devemos sentir-nos felizes por reconhecermos as nossas misérias e, vendo-as reconhecidas pelos nossos irmãos, desde que isso não escandalize, do mesmo modo que um homem apaixonado pela ciência se sente feliz quando descobre uma verdade científica e a vê comprovada e acolhida pelos seus colegas. Um sentimento contrário seria tão oposto à lealdade como à humildade e atrairia a censura do rei profeta. Por que amais a vaidade e buscais a mentira? Essas manchas ficam bem em mim, diz uma santa alma sobre as suas imperfeições. E ainda uma verdadeira filha de São Francisco de Sales, pondo em prática as lições do seu bem-aventurado pai, dizia: se fosse possível que as nossas quedas não ofendessem a Deus, eu desejaria cair incessantemente, para também ser incessantemente confundida e aniquilada. Amar as humilhações é aproximar-se do Verbo encarnado. Não é apenas por amor à verdade, continua o Santo Bispo de Genebra, que a humildade cristã inspira a alegria de não ser nada e de não ser tido em nada, mas principalmente por amor às humilhações do Verbo encarnado. Vestindo a sua inocência divina com as vestes da fragilidade humana, o Cordeiro de Deus dignou-se aceitar plenamente a nossa condição decaída, exceto no pecado. O Evangelho revela-nos as profundezas do aniquilamento a que ele desceu voluntariamente e as infâmias com que quis ser afligido. Mas séculos inteiros, passados em meditação, não seriam suficientes para fazer-nos compreender a sede de humilhações que consumia o seu divino coração e que o impelia, feliz, a ir ao encontro das humilhações mais sangrentas, como quem vai a um banquete, perfeitamente investido na sua condição de defensor dos pecadores. Ora, a alma verdadeiramente cristã sente a necessidade de sentar-se à mesa desse banquete de humilhações, ao lado do seu bem-amado. Ela, a culpada, não pode resignar-se a deixar que ele, o inocente, esgote sozinho o cálice das humilhações. Quer uma parte para si, e a felicidade de pôr os lábios onde o seu Deus, o seu Salvador, pôs os dele, transforma em bebida deliciosa o fel mais amargo. Amar as humilhações, meio para ser humilde. Além disso, como observa São Bernardo, as humilhações são o caminho que forçosamente devemos seguir para chegar à humildade. A alma, convencida da necessidade dessa virtude, deve amar as humilhações e procurá-las como o viajante que, no vivo anseio de chegar ao fim da viagem, se afeiçoa ao caminho que até lá o conduz. Enfim, assim como veremos no capítulo seguinte, a nossa pequenez ainda tem razão para ser amada, porque atrai sobre nós mais abundantes misericórdias do coração de Deus. Sob todos estes aspectos, os nossos pecados podem servir-nos para fomentar o amor pela nossa pequenez. Fazendo-a conhecer melhor, estabelecem com seu peso humilhante uma equação prática plenamente satisfatória para um juízo reto, entre a confusão que eles nos causam e as humilhações interiores e exteriores de que merecemos. Saberemos então apreciar como tributo rigorosamente proporcionado à nossa qualidade real de pecadores tudo o que o nosso Senhor aceitava e buscava com avidez, como garantia oferecida pelos pecadores.
Cada uma das nossas quedas será uma baliza de orientação a mais para nos ajudar a descer na apreciação de nós mesmos e nas exigências do nosso egoísmo até o último lugar que nos compete e onde, infelizmente, o nosso orgulho insuportável ainda nos quererá manter muito acima daquele que quis ser o último de todos, a humilhação dos homens e a abjeção da plebe. O proveito das humilhações. O proveito que tiraremos de nossas faltas será grande se elas nos fizerem amar a nossa pequenez. Procurando sempre na humildade o termômetro da santidade, São Francisco de Sales admite, sem dificuldade, que uma alma que saiba utilizar assim as suas quedas pode ultrapassar outras almas menos propensas a cair. Pode acontecer que uma irmã, a quem vejamos tropeçar frequentemente e cometer muitas imperfeições, seja mais virtuosa e mais agradável a Deus, quer pela grandeza de ânimo que conserva no meio das suas imperfeições, quer pela humildade que tira delas, ou ainda pelo amor que manifesta pela sua condição de miséria, do que uma outra que, possuindo uma dezena de virtudes naturais ou adquiridas, tenha menos ocasiões de esforçar-se e trabalhar, e, por conseguinte, talvez menos coragem e humildade que a primeira, que se vê tão sujeita à queda. O próprio São Pedro foi escolhido para ser chefe dos apóstolos, apesar de estar sujeito a muitas imperfeições, a tal ponto que as cometia, mesmo depois de ter recebido o Espírito Santo. Mas, não obstante esses defeitos, tinha sempre uma grande coragem e não desanimava. Por isso o Senhor o fez seu lugar-tenente e lhe concedeu mais poderes que a todos os outros, sem que nenhum deles tivesse motivo algum para dizer que São Pedro não merecia ser colocado mais alto que São João ou os outros apóstolos. Santa Joana de Chantal gostava de repetir estes ensinamentos do seu bem-aventurado pai espiritual. Minha querida filha, escreve ela a uma religiosa, os vossos desânimos são uma verdadeira tentação. Por que, dizei-me, que frutos tirais deles? E quais os motivos para os ter? Pensais que está em nosso poder permanecer tão atentas a Deus que nunca cometamos falta alguma? Para isso teríamos de ser anjos. Peço-vos, pois, que vos acomodeis a esta vida de misérias, mas sem desânimo. Mais agrada a Deus esta humilhação, este amor tranquilo e pacífico da vossa pequenez, do que as vossas implicantes fidelidades. A atitude mais humilhante é a mais meritória. São Francisco de Sales parece ter tanto receio de ver-nos descuidar das ocasiões que temos de nos desprezarmos a nós mesmos, que chega a dizer, como conselho geral, acrescento que, quando não soubermos discernir, se cumprimos o nosso dever e se não teremos ofendido a Deus, nos humilhemos, pedindo-lhe que nos perdoe e nos dê mais luz da próxima vez, e esquecendo totalmente o que passou, voltemos às nossas tarefas habituais. Por-se a indagar com curiosidade e insistência se agimos bem ou mal, é algo que procede sem dúvida do amor próprio, que deseja convencer-se de que agimos bem, quando na realidade o amor puro de Deus nos diz: como és miserável e covarde, humilha-te, apoia-te na misericórdia de Deus e pede sempre perdão. E com um novo propósito de fidelidade, parte novamente em busca do teu progresso. Não é outro o pensamento que o autor da Imitação de Cristo exprime. Senhor, mais confiança devo ter em vossa grande misericórdia para alcançar o perdão das minhas ofensas do que em minha presumida virtude para justificar o que minha consciência mal conhece. A humilhação exterior é de grande proveito. Não é somente no foro íntimo da alma que as nossas faltas, que comprovam a minha pequenez, a nossa pequenez, nos dão a ocasião de amá-las e mais nos humilharmos. Não raras vezes o próximo é testemunha das nossas quedas e vê as nossas fraquezas e misérias. Assim, a humilhação interior acrescenta-se à humilhação exterior. Devemos amar uma e outra, e desse modo poderemos duplicar o nosso lucro espiritual. Exatamente assim procedia o nobre e piedoso Bernières. Conheceis, escrevia ele a um amigo, a precipitação com que ultimamente procedi, e disso fostes testemunha. Toda a minha consolação
é ter cometido esta falta na presença dos meus amigos, que por isso ficaram sabendo o que sou. Grande é o meu pesar de haver desagradado a Deus ao ser infiel às suas graças, mas sinto prazer em me humilhar de bom grado. A felicidade de ser rebaixado diante dos outros é grande. Ter a plena certeza que somos fracos, esse é o proveito que temos de tirar das nossas imperfeições. Ter a plena certeza de que somos fracos, esse é o proveito que temos de tirar das nossas imperfeições. Que útil é que as minhas misérias apareçam, pois isso me serve para descobrir todas essas verdades. A verdade é que não sou nada, só fragilidade e corrupção. Por amor a esta verdade, fico e permaneço no meu nada, comprazendo-me em amar e adorar a divina providência que se manifesta. Reconheço e confesso-me miserável, e muito estimo que todos saibam e me tratem como tal. No exercício da humildade, proteger os direitos da verdade e da caridade. Amável autor da Filoteia, com aquele discernimento que o distingue, toma o cuidado de proteger os direitos da verdade, não nos aconselhando a simular defeitos sob o pretexto de crescer em humildade, a menos que se trate de uma inspiração particular, como a tiveram alguns santos. Do mesmo modo, aconselha a respeitar os direitos da caridade, recomendando que se repare o escândalo ou a ofensa que a nossa falta tenha podido causar em nossos irmãos. Se, por um impulso súbito de fúria ou por excesso de sensibilidade, cheguei a dizer palavras inconvenientes e ofensivas a Deus e para o próximo, hei de me arrepender imediatamente e de procurar me reparar da melhor forma possível, mas sem deixar de aceitar de bom grado o desprezo alheio que daí provier. E se eu pudesse separar o pecado do desprezo, rejeitaria com indignação o pecado e conservaria humildemente o desprezo. Eu faço uma tolice e isso me rende um desprezo. Bom, assim dou com o nariz por terra e caio numa cólera desmedida. Ora, me lamento por ter ofendido a Deus. E fico feliz por isso ter me mostrado pequeno, fraco e miserável. Contudo, minha filha, preste atenção no que vou lhe dizer. Ainda que nós amemos a humilhação que se segue ao mal, nem por isso se deve deixar de pôr remédio ao mal. Tenho de fazer tudo o que puder para curar a úlcera que trago na cara. Mas enquanto a tiver, não deixarei de amar a repulsa que provoca. Tratando-se de um pecado, urge ainda mais guardar esta regra. Fraquejei neste ponto ou naquele. Pesa-me muito, mas conformo-me de bom grado com a humilhação que se segue. Mas se pudesse separar um do outro, eu guardaria para mim com carinho a humilhação e rejeitaria o mal e o pecado. E se os nossos esforços por reparar a ofensa ou o escândalo chegam ao ponto de reconquistarmos por completo a estima daqueles a quem ofendemos ou escandalizamos e situar-nos tão alto no seu conceito que tudo volta a ser como se não tivéssemos caído, nesse caso, somos obrigados, pelo dever, a fazer desaparecer a nossa miséria da vista dos outros, mas conservá-la cuidadosamente na intimidade do nosso coração. Os superiores também podem tirar proveito das humilhações. Sempre dentro dos limites exigidos pela caridade e pelo dever de dar bom exemplo, o nosso santo não queria, pois, que nos privássemos do benefício da humilhação exterior. Quanto aos nossos defeitos, eu gostaria que não nos preocupássemos em encobri-los, pois não nos tornamos melhores por não os deixarmos aparecer. As vossas irmãs não pensarão que por isso não os tendes. As vossas imperfeições talvez não sejam ainda mais perigosas do que se tivessem na descoberto e vos confundissem, como confundem os que facilmente as deixam aparecer aos olhos dos outros. Não deveis, pois, admirar-vos nem desanimar por cometerdes imperfeições diante dos outros. Pelo contrário, deveis sentir-vos felizes por ser desconhecidos, tal como sois. Mesmo quando se ocupa um cargo e parece haver maior obrigação de preservar a reputação diante dos subalternos, quer o fundador da Visitação que, com a devida prudência, se aproveitem as humilhações onde quer que se encontrem.
Perguntais-me se a superiora ou diretora não deve fazer por impedir que as suas irmãs da religião vejam os seus defeitos, e o que deve dizer a quem venha acusar-se com toda a simplicidade de ter tido algum juízo ou pensamento desfavorável a respeito dela, como, por exemplo, que repreendeu alguém com impetuosidade. Digo-vos que o que essa diretora deve fazer em semelhante ocasião é humilhar-se e apoiar-se no amor que cultiva pela sua miséria. Se a irmã que a acusa estiver um pouco exaltada ao confessar o seu juízo crítico, a superiora deve permanecer impassível, desviar a conversa e ocultar a humilhação no seu interior, pois é preciso que haja todo cuidado para que o nosso amor próprio não nos faça perder a ocasião de ver que temos imperfeições e que por isso nos humilhamos. Ainda que não façam um ato exterior de humildade, para não inquietar ainda mais a pobre irmã, que já está bastante intranquila, não se deve abandonar o ato interior. Se, pelo contrário, essa irmã se mostrar serena, parece-me bem que a superiora reconheça com simplicidade que errou, se for verdade. Se não o for, deve dizê-lo humildemente, mas guardando sempre como uma joia preciosa a humilhação de ter sido considerada imperfeita. Bem vedes, pois, que esta pequena virtude do amor pela nossa miséria não deve nunca arredar-se nem um só passo do nosso coração, pois precisamos dela a todas as horas. Ainda que estejamos muito adiantados nas virtudes, as nossas paixões continuam a renascer com frequência, mesmo depois de termos vivido muito tempo na religião e de termos feito grandes progressos no caminho da perfeição. Não devem as irmãs admirar-se de que a superiora cometa imperfeições. O próprio São Pedro, que era o pastor da Santa Igreja e superior universal de todos os cristãos, caiu numa falta bem grande e teve de ser repreendido, como diz São Paulo. Do mesmo modo, a superiora não deve estranhar que vejam as suas faltas. Ela deve imitar a humildade e a mansidão com que o apóstolo aceitou a correção de São Paulo, mesmo sendo superior deste. Nesse caso, não sabemos o que admirar mais, se a coragem de São Paulo em repreender São Pedro, ou a humildade com que São Pedro se submeteu à correção que lhe foi dada por um episódio em que ele pensava ter agido bem e com a melhor das intenções. Alegrar-se por ser desprezado. Vendo um dia o alto conceito em que a tinha uma das noviças, Santa Maria Madalena de Pazzi, pôs-se a contar-lhe com grande pesar os seus defeitos e tentações, e depois de ter se descrito como a pior das criaturas, acrescentou: Disse-vos isto, minha filha, para que saibais que mestra vós possuís. Se Deus não me tivesse trazido a um claustro, teria acabado os meus dias numa prisão ou num patíbulo. Rezai por mim, para que obtenha a salvação pela bondade gratuita de Deus. E uma digna filha de São Francisco de Sales, elevada ao cargo de superiora de um mosteiro, dizia em confidência a uma das suas irmãs: O que me alegra é que o meu cargo de superiora conservará em mim a humildade, porque os meus inúmeros defeitos ficarão mais em evidência sobre um castiçal do que na obscuridade de uma cela. Com mais razão, queria o bispo de Genebra que, quando se tiver a felicidade de ocupar a posição de súdito, se abraçassem de bom grado às humilhações vindas de fora, e cutucava sem dó nem piedade as almas dadas a este defeito. Sou desprezada, e isso me incomoda. Assim fazem os pavões e os macacos. Sou desprezada, e isso me alegra. Assim fazem os apóstolos. Sabeis o que devemos fazer quando somos repreendidos? Aceitar essa mortificação como uma fruta saborosa e escondê-la no coração, acariciando-a com a maior ternura que pudermos. Uma alma pecadora é tanto mais agradável a Deus quanto mais vil se considera. Acreditamos ter mostrado como, segundo a doutrina de São Francisco de Sales, a santa humildade pode fazer-nos tirar imenso proveito das nossas quedas. Fazendo-nos conhecer e amar a nossa miséria, essas fraquezas podem elevar-nos do abismo a que nos atiram
a um alto grau da mais necessária de todas as virtudes e ser o princípio de um novo esplendor para a alma convencida do seu nada. Segundo o texto de Jó, que pode ser ouvido aqui no canal, e o pensamento de São Bernardo, que também pode ser ouvido, a alma pecadora parecerá tanto mais vil aos olhos de Deus, quanto mais o for aos seus próprios olhos, ao lembrar-se dos seus pecados. Assim devemos aproveitar as nossas faltas, e como diz Fenelon, elas nos prestarão maior serviço, rebaixando-nos aos nossos olhos do que as obras boas, dando-nos consolações. Elas nos prestarão maior serviço, rebaixando-nos aos nossos olhos do que as obras boas, dando-nos consolações. As faltas são sempre faltas, mas é certo que elas colocam-nos num estado de confusão e de conversão a Deus que nos faz um grande bem. Há algumas substâncias que aparentemente mancham os vestidos e, todavia, servem para tirar-lhes os borrões. Tal é o uso que os justos fazem dos seus pecados, detestando-os sinceramente, mas deles se servindo para purificar a alma das máculas do orgulho, que é o maior dos pecados. É assim que insiste São Bernardo, o justo cai sob as mãos de Deus, e por uma estranha maravilha, o pecado por ele cometido contribui para a sua justificação. Por acaso não é a mão de Deus que ampara o pecador quando é a humildade que o sustenta? Aprendamos a servir-nos das nossas faltas deste modo. Mal as cometamos, devemos apagá-las pela penitência. Utilizemo-las também quando a sua lembrança nos vier entristecer. Há ervas de muito mau odor que, depois de bem secas, chegam a exalar um aroma agradável. Façamos o mesmo com os pecados da nossa pobre vida. Uma santa filha da Ordem da Visitação manteve secretamente um pequeno saquinho com papéis que, depois da sua morte, foi encontrado em sua cela. Nele estava escrito: "Isto é para perfumar o meu coração do odor precioso das minhas misérias." Ela tinha colocado dentro do saquinho tudo o que havia dito de humilhante, os defeitos de que ela tinha sido avisada, aquilo que o seu confessor lhe havia dito de mais penoso nas suas confissões e todas as faltas que ela tinha corrigido. Nós não teremos dificuldade em fazer esse saquinho. Vamos encontrar, olhando para a nossa vida, inumeráveis faltas que nos servirão para enchê-lo. Vamos aproveitar essas faltas e assim repitamos mais uma vez as palavras admiráveis do beato Padre Cláudio de La Colombière: "Santas misérias, cuja lembrança me faz corar aos olhos de Deus e rebaixar-me diante dos homens. Se sois para mim uma necessidade, não vos quereria trocar pelos méritos e virtudes alheias. Prefiro ser como sou para ser humilde. Renuncio a todas as graças que hajam de me privar deste benefício, e para não perdê-lo, consinto que me tirem tudo o mais."